justamente trazer todos os detalhes, porque o ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, ele mandou a polícia soltar um dos chefes do PCC, que é uma facção muito conhecida, uma das maiores do país. Ele foi preso com 2 quilos de cocaína na cidade de São Paulo. Inicialmente, o Tribunal de Justiça paulista havia condenado Leonardo Alves de Lima a mais de 10 anos de prisão. Mas o magistrado considerou a abordagem feita pela rota. Segundo Reis Júnior, a percepção de nervosismo por parte dos policiais não seria suficiente para caracterizar a busca pessoal. Dessa forma, o ministro do STJ atendeu ao pedido da defesa e determinou a soltura do acusado. Recentemente, também a mando do Superior Tribunal de Justiça, a Polícia Civil de São Paulo precisou devolver um helicóptero apreendido com André do Rep, também um dos líderes da facção criminosa. Tiago Pavinato, esse é um caso que repercute muitas críticas, inclusive aqui na internet. O que pode explicar essa decisão do ministro Sebastião Reis Júnior do STJ, que mandou soltar, como você bem adiantou, um líder do PCC, uma facção criminosa, primeiro comando da capital, que foi preso com 2 quilos de cocaína? Olha, vou ser bem honesto. O que pode explicar essa decisão, se eu falar, eu vou preso amanhã. Porque eu não tenho como provar. Mas é a única coisa que pode explicar essa decisão. Essa coisa que eu não posso falar, porque senão eu vou preso, porque eu não tenho como provar a única coisa que explica essa decisão. Olha que coisa louca. Como é que funciona? E essa decisão, ela é pior que a do André do Rap. Bem pior. Que vejam, senhores, o caso do André do Rap, que foi posto para a rua pelo Marco Aurélio Melo e depois teve os bens liberados, ele estava cumprindo a prisão, a modalidade de prisão preventiva. Como o julgamento não acontecia, como saiu o pacote anticrime, que é um pacote pró-criminoso, na verdade, aplicou-se a lei. Bom, não está cumprido o requisito, soltou. Esse caso, a gente já tinha uma condenação transitada em julgado, senhores. Nesse país, nós temos 1.390 brasileiros denunciados de forma coletiva, sem individuação de conduta, denunciados de forma irregular, sob pretexto de crimes multitudinais. Nós temos 1.390 brasileiros que não têm direito ao habeas corpus, porque, súmula 136 do STF, não se concede liberdade por habeas corpus a partir de prisão dada por ministro do Supremo, que não tem direito ao duplo grau de jurisdição, porque são 1.390 brasileiros comuns e simples que deviam estar sendo julgados pelas varas criminais federais lá do Distrito Federal e não pelo STF. Não tem ninguém com foro de prerrogativa de função. Nós temos 1.390 brasileiros que não têm direito a recurso, que foram presos ilegalmente porque, apesar do flagrante, não tiveram audiência de custódia nas 24 horas seguintes, e nesta audiência de custódia não houve decisão do juiz natural da causa para que continuasse a prisão na forma de preventiva ou fosse substituída por uma liberdade provisória. Então nós temos 1.390 brasileiros que são réus, não são condenados, e, apesar de pesar nos ombros desses 1.390 brasileiros a presunção de inocência, estão sendo tratados como bandidos. Ao lado desses 1.390 brasileiros, sobre os quais recai a presunção de inocência, mas que são tratados como bandido, nós temos um cidadão que é chefe do primeiro comando da capital, sobre o qual recai a certeza da culpa, porque a condenação contra ele já transitou em julgado, mas ele está sendo tratado como vítima. Olha que engraçado. Este cidadão foi pego, estava na sua motoca. Viu uma batida policial, ficou com medo. Tentou fugir da batida, aí o policial falou: ih, olha aquele nervosinho de motoca ali. Pegou 2 quilos da coca da boa ali com ele. Pegou os 2 quilos da coca, levaram para o tribunal. Teve a investigação, teve o julgamento da primeira instância, ele foi condenado. Ele recorreu. Aí teve o julgamento do recurso no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Condenado. Ele entrou com embargo de declaração. O tribunal não aceitou.
não recorreu mais, a decisão transitou em julgado, culpado foi preso. Está na prisão. E está na prisão por uns bons anos, e eis que, um belo dia, o advogado do Batatinha, que é assim que é chamado esse cara que foi solto, que o nome dele é Leonardo da Vinci. E é engraçado porque isso me lembra a música do Bezerra da Silva, se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Que um sujeito simples do povo, ele é pego fumando uma binga de maconha, na música do Bezerra, foi levado direto à presença do doutor delegado, ele foi logo dizendo, vai se abrindo malandro e me conta tudo como foi. Aí o doutor delegado fala para ele ia ficar preso, o Leonardo não, porque Leonardo é Leonardo, me disse o doutor, ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente aqui na lei dos homens a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade para dar quantos quiser porque é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre e favelado só deu 2, vai ficar grampeado no 12. Se Leonardo dá 20, por que eu não posso dar 2? Então o Leonardo, o advogado do Leonardinho, ele entrou com um habeas corpus, dizendo o seguinte: olha, tribunal, eu só fui condenado porque o policial que achou 2 quilos de cocaína no meu bolso, ele só me revistou porque eu tenho cara de traficante, foi preconceituosa essa batida. Assim, ninguém falou da cocaína, a cocaína tava lá, pó, purinho, branquinho, nada. Mas deram a batida por preconceito. A polícia malvadona parou um cara por preconceito. Bom, primeiro, você não pede a rescisão de uma condenação transitada em julgado com habeas corpus. Isso é um absurdo. Você entra com uma ação rescisória, com uma revisão criminal, que é o nome da ação certa. Você entra com essa ação e, diante de fatos novos, de provas novas que surgem, por exemplo, eu recebi uma gravação do policial falando, eu tenho preconceito contra ele, vou dar uma batida. Mas mesmo assim, isso não é motivo para anular essa ação penal. Bom, mas o advogado entrou com HC, o habeas corpus. Não é meio. Aí o ministro lá, o Sebastião Reis, ele olhou e falou, bom, é habeas corpus. Não é caso de habeas corpus, mas eu entendo, de fato, foi uma batida preconceituosa. A polícia malvadona viu o Leonardinho nervoso e foi dar uma batida nele, achou ali então 2 quilos de cocaína, mas só achou porque a polícia malvada viu que ele estava nervoso e o escolheu para fazer aquela batida malvadona. Então eu dou a liberdade porque eu considero todo este processo nulo, porque só foram achados os 2 quilos de cocaína porque a polícia tinha preconceito e viu que ele estava nervoso. A que ponto nós chegamos, meus queridos? Um condenado, com trânsito e julgado na sua condenação, não há mais dúvida que ele é culpado, é posto para fora, enquanto pessoas, réus, não estou dizendo que serão inocentes, mas por enquanto tem a presunção de inocência, estão sendo tratados como traficantes. Aí eu me pergunto, isso aqui está virando um narco-estado? Excelentes referências do Pavinato. Hoje quem apareceu por aqui, saudoso Bezerra da Silva, exato, uma letra muito tradicional. Ele escreveu juntamente com G. Martins, não G. Dias, G. Martins e Walter Raimundo da Silva. Muito bem. Agora, Cristiano Beraldo, em 2 minutos e meio, qual é o recado que a justiça brasileira passa quando toma uma decisão como essa? Neto, vamos lá, qual é o papel de um policial? O policial é treinado para formar um conceito prévio em relação às pessoas que eles estão ali, observando ou investigando. Por quê? Porque se você não formar um conceito prévio, você não conseguirá fazer uma abordagem com algum tipo de referência que pode chegar a uma apreensão de cocaína, apreensão de objetos roubados, qualquer tipo de crime que tenha sido cometido por aquela pessoa. É óbvio que um policial que está observando alguém com uma atitude suspeita, está nervoso, numa moto, essa pessoa é um alvo da polícia, tem que ser um alvo da polícia e tem que ser um alvo pelo bem de toda a sociedade. O papel da polícia é esse. Mas aí vamos lembrar que além deste caso específico, a gente teve o caso do André do Rap, que foi solto
por uma decisão do Marco Aurélio Melo. Saiu da cadeia, desapareceu, nunca mais foi encontrado. Não bastasse isso, a mesma justiça libera helicóptero, lancha, carro e etc. os bens do André do Rap, porque obviamente a justiça deve ter entendido que André do Rap era um trabalhador, era um homem esforçado, tinha carteira assinada, ganhou dinheiro, pagou imposto de renda, teve origem para comprar os seus bens multimilionários. Vai ver que esse foi o entendimento da justiça. E a gente precisa lembrar que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no ano de 2022, anulou a apreensão de 695 quilos de cocaína, porque considerou que os policiais não tinham mandato para invadirem o galpão onde a cocaína estava armazenada. E essa mesma justiça, tão preocupada com os direitos desses criminosos, traficantes sem vergonha, que colocam todos nós, pessoas de bem, atrás de grades em prédios, muitos dos que podem dentro de carros blindados, a nossa preocupação que não cessa com os nossos filhos nas ruas. Esta mesma justiça, quando olha para o caso, por exemplo, do Sérgio Moro, não quer desfazer das provas obtidas ilegalmente na Lava Jato, na Vaza Jato, porque aí não pode, porque Moro e Dallagnol são agora os inimigos da República. Então, meus amigos, como ter esperança nessa justiça? Eu não sei, se vocês souberem me avisem, porque a minha realmente acabou. É isso, os comentaristas aqui do Grupo Jovem Pan repercutindo as principais notícias e destaques do dia para você. Agora a gente vai trazer a informação da enquete do dia. Todos os dias nós publicamos no portal da Jovem Pan News uma pergunta importante referente a algum assunto que está sendo discutido aqui no programa. A pergunta do dia, que está publicada inclusive no portal da Jovem Pan News, se você puder, já entre no portal e registre a sua opinião. A pergunta é a seguinte: você apoia a permanência de Daniela do Vaguinho no Ministério do Turismo? Ela é a titular da pasta. 85,98% das pessoas que entraram no portal disseram que não apoiam a permanência dela no Ministério do Turismo. Já para 13,88% das pessoas entendem que sim, ela deve continuar no cargo de ministra do Turismo. Se você puder, entre no portal da Jovem Pan News e registre o seu voto. A gente continua repercutindo com os nossos comentaristas essa notícia que está em destaque em muitos portais digitais. Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o líder do PCC, primeiro comando da capital, ele que foi preso com 2 quilos de cocaína. Cláudio Dantas, em Brasília, a gente também vai querer escutar o que o Dantas tem a falar. O nome dele, ou o apelido desse chefão do PCC é Batatinha. Então, a justiça entendeu que a abordagem policial foi inadequada, Dantas, e por essa razão tomou a decisão de liberá-lo. Mas o que é mais inadequado, hein, ô Dantas? Olha, inadequado é você chamar ele pelo apelido íntimo dele, Batatinha. Ele também é conhecido por Batata ou Purê. Eu não sei aonde exatamente chamam ele de Purê. Mas o Purê, como bem disse o Pavinato, já foi condenado. O Purê foi flagrado nas investigações policiais, investigações do Ministério Público, do GAECO de São Paulo. Flagraram o Purê tratando justamente de entrega. 200 quilos de cocaína. Ele foi flagrado com 2 quilos, mas ele foi monitorado negociando remessa de 200 quilos de cocaína. Tem provas disso, que o sujeito é um narcotraficante perigosíssimo. Ele integra o tal da Sintonia, que é o grupo do PCC que faz as operações de fora, que comanda as operações fora dos presídios. Então, assim, é inacreditável, é intolerável que esse sujeito esteja na sociedade, no convívio da sociedade, de pessoas que estão aí seguindo a justiça, cumprindo a justiça, trabalhando todos os dias, tentando levar uma vida honesta. Ou a gente declara logo o fim, né, já da Constituição. A gente já está vendo que está sendo colocada mesmo de lado. Olha, rasga logo as leis todas, CPP, tudo que tiver. Não está servindo para nada. Aqui é lei do mais forte, é a lei da selva.
Na verdade, me parece que é o contrário. As pessoas que querem caminhar ali na calçada correta, ir pelo caminho correto, do bem, da honestidade, dos valores, dos princípios, parece que essas pessoas é que hoje são os criminosos. Então, vamos pelo menos deixar isso mais claro. Porque se for para todo mundo ir para o crime, pelo menos que seja decretado isso, que a corrupção seja decretada patrimônio nacional, que o crime organizado seja elevado à sua máxima instância. Por quê? Não é possível esse tipo de coisa. Olha, nós estamos vendo uma série de decisões que, no mínimo, elas provocam comoção social. E elas impactam de forma negativa a justiça, o judiciário. Sabe o que acontece, senhores operadores do direito, senhores ministros togados? A sociedade, quando ela perde a esperança na justiça, ela acha que precisa fazer justiça com as próprias mãos. Um dia desse nós vimos o sujeito jogando o carro em cima de dois ladrões que estavam numa motocicleta. O carro pegou, bateu em outro carro, tinha uma família na calçada, quase pegou na família. Quando as pessoas elas entendem que não há justiça, elas fazem a justiça com as próprias mãos. Os senhores estão enviando um recado péssimo para o resto da sociedade e se baseando em processualismo, que é um desvio do devido processo. Por quê? Porque é a minúcia, é a questiúncula. Há pouco tempo mesmo nós tivemos, semana passada, você citou aí, Daniel, o helicóptero, né? É firula. Você citou o helicóptero, nós tivemos na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira, o STF reconsiderando uma decisão que apreendeu e aí anulando as provas referentes à apreensão de 695 quilos de cocaína. 695 quilos de cocaína. Isso é um império. O valor de mercado disso na Europa você se transforma num imperador. É muito dinheiro. É centenas de milhões de reais. E o STF considerou as provas nulas. Sabe por quê? Porque a polícia entrou num galpão que ela também desconfiou que tinha alguma coisa errada, porque estava monitorando um pessoal suspeito, e entrou no galpão, fez o flagrante e encontrou caixas de mangas, e as mangas todas perfuradas, cheias de cocaína. Mangas cheias de cocaína que veio, sabe de onde? Das Farc. Tudo isso no inquérito. E aí eles fizeram o flagrante, prenderam os sujeitos e pegaram os 700 quilos de cocaína e mandaram. Agora o STF considerou que essa apreensão é inválida, porque não tinha ordem judicial para entrar no galpão. Então o flagrante não existe mais. E olha que tinha Polícia Federal monitorando, Polícia Civil monitorando. Não é possível. Voltamos ao caso clássico que o jurista Joaquim Falcão sempre cita, né? É citado em função de um artigo que ele escreveu uma vez sobre justamente uma decisão muito parecida com essa, que o STF também resolveu anular uma condenação de um traficante, só que o traficante tinha lá 60 quilos de cocaína que tinham sido apreendidos com ele. E aí ele pergunta, né? Ou ele relata que um dos ministros pergunta para o outro, mas vem cá, e a cocaína? O que a gente faz com ela? Eu me pergunto, o que será feito de 700 quilos de cocaína? Vão devolver, como fizeram com o helicóptero? Põe nas mangas, tá tão lindo, ficou muito bonitinho nas mangas. Põe nas mangas tudo, põe nas caixinhas e entrega onde você entregar. Desculpa, olha, assim, senhores, tá tudo errado. Isso ainda sobre esse assunto, Pavinato tem um complemento a fazer, é isso, Pavinato? O Dantas falou dos caminhões de mangas, a cocaína estava nas mangas, falsificou uma fruta, né? E é engraçado que
Ele bem falou, essa fruta ela vem das Farc, essa cocaína vem das Farc. E o ponto de entrada e saída de caminhões, inclusive de frutas, aqui no Brasil, na divisa com a Venezuela, é no município de Pacaraima. Eu não sei se vocês sabiam, mas em Pacaraima, o Ministério da Agricultura está paralisado. Porque o Ministério da Agricultura não teve verba para mandar dinheiro para manter os fiscais de entrada e saída de caminhões em Pacaraima. Então, senhores, muito embora nós tenhamos autoridades ou da Polícia Federal ou do próprio Exército, você não pode fazer a revista de materiais perecíveis como frutas sem autoridade do Ministério da Agricultura. Logo, se eu não tenho ninguém do Ministério da Agricultura para fazer a fiscalização disso, o que você acha que passa nesses caminhões? Manga? Chupa essa manga. E essa questão é preocupante porque daqui a pouco todas as batidas policiais, todo mundo que traficar no Morro do Rio de Janeiro não vai poder ser preso. Porque vão falar assim, a polícia só o parou porque ele era preto. A polícia só o parou porque ele era pobre. A polícia só o parou porque ele era pardo. A polícia só parou, imagina uma transexual. Porque antigamente tinha um trabalho, quando eu era parte da militância lá, antes da geoilinização de tudo, quando as coisas eram sérias, que nós fazíamos trabalhos sociais lá no começo dos anos 2000, a gente tinha uma população de rua, de transexuais, que na época eram chamadas de travestis, que viviam de traficar. Aí hoje você para uma transexual que tem droga, vão falar não pode, porque o policial só parou por transfobia. Olha onde a gente vai chegar. Pavinato, só para lembrar que o Supremo Tribunal Federal proibiu a incursão de policiais para fazer operação nos morros, nas favelas cariocas. Né? Pois é, bem lembrado. Agora, eu estou acompanhando aqui, claro, a opinião dos nossos... Pois não, fala Dantas. Pavinato, não, é só o seguinte, o nome da operação, viu, Pavinato, que apreendeu as mangas e prendeu os meliantes, se chama Chupa Essa Manga. E agora com a anulação fica aí. Aí eu queria saber o que fizeram com esse monte de cocaína, Dantas, porque a prova ilícita... Chupa essa manga, Pavinato. A prova ilícita contra o Moro e o Dallagnol não pode destruir. Agora, a prova ilícita contra o Odebrecht pode destruir. Agora, a prova ilícita da cocaína, o que faz? Fica a pergunta. Pois é, agora